Quem é a igreja? Qual a importância e a dinâmica da igreja para a sua vida? O que é que garante que você está vivendo uma experiência correta, de fato bíblica, sobre a igreja? Para ser um cristão de fato, você realmente precisa de uma igreja? Diante de um universo múltiplo de igrejas, como nós podemos afirmar que estamos em uma igreja de fato bíblica, correta, e que a nossa experiência de vida enquanto cristãos é de fato uma experiência genuína? Sejam muito bem-vindos à EBD da IBAN para 2025. Você que ama a palavra de Deus, você que quer guardá-la no seu coração, você que quer ser um defensor coerente, bem fundamentado da sua fé cristã, pode ter certeza, você está no lugar certo. Aqui nós levamos muito a sério essa questão do estudo, do ensino das Escrituras Sagradas. Este é um dos fortes fundamentos da nossa igreja, porque é também um dos fundamentos da reforma cristã, somente as Escrituras. E você irá mergulhar conosco em um dos temas mais empolgantes, mais extraordinários, que deveria ser estudado por todos os cristãos ao redor do mundo, que buscam coerência entre o seu conhecimento, a sua fé e a sua prática cristã. A igreja em movimento. Eu começo lendo aqui a carta de Pedro, capítulo 2, os versos de 1 a 10. Pedro diz assim: portanto, abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia, inveja, bem como todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação, se é que vocês já têm experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos a ele, pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Vocês também, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio ser a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Neste magnífico texto do Novo Testamento, o apóstolo Pedro está destacando aqui a identidade da igreja de Cristo Jesus, bem como seu propósito e também a sua missão sobre a face da terra. Vejam que, como identidade, Pedro diz que a igreja é o povo de Deus, no verso 10, povo de Deus. Ele também vai chamar a igreja, verso 5, de pedras vivas. E no verso 8, ele vai dizer que a igreja é geração eleita, é sacerdócio real, é nação santa, é um povo de propriedade exclusiva de Deus. Essa é a identidade da igreja. Não somos menos do que isso que está descrito aqui. Cada um desses adjetivos mostram para nós quem de fato nós somos como povo de Deus, como corpo de Cristo Jesus. Depois Pedro fala sobre o propósito. E aqui no verso 5 nós temos o propósito, ele diz: o propósito é oferecer a Deus sacrifícios espirituais agradáveis por meio de Jesus Cristo. E ele também vai falar sobre a missão da igreja. E a missão da igreja está claramente descrita aqui na parte B do verso 9. Ele diz: é proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aqui estão, portanto, identidade, propósito e missão da igreja. Mas veja que no contexto geral, Pedro está falando de Cristo como pedra angular. Ele destaca Cristo como a pedra principal.
Repetindo ali o texto de Isaías, no capítulo 28, verso 16. Pedro está deixando claro que Jesus é o fundamento da igreja, que a igreja só existe por causa de Jesus, por Jesus e para Jesus. Este é um importante destaque, se considerarmos as múltiplas razões e até duvidosas pelas quais muitas igrejas estão sendo formadas a todo tempo. A igreja não existe para adaptar gostos e preferências pessoais, nem tampouco para suprir necessidades do grupo A, do grupo B. A igreja existe sim para exaltar a glória de Cristo e para cumprir a missão de pregar o Evangelho. Agora preste atenção nessa frase. Quando alguém escolhe uma igreja, a pessoa não escolhe apenas um pastor, uma membresia, uma liturgia ou um prédio, mas também escolhe uma interpretação das Escrituras e, por conseguinte, um modo de viver no mundo. Ou seja, ela escolhe uma política eclesiástica ou um modelo de governo eclesiástico. Essas palavras não são minhas. Elas foram escritas pelo pastor Jonas Madureira no prefácio deste livro, chamado Fundamentos dos Batistas, um livro lançado pela editora Pronobis. Eu descobri este livro conversando certa vez com o pastor Judiclei, da Igreja Batista do Jardim Botânico, que já esteve aqui conosco. Este livro foi escrito por Mark Dever e Jonathan Leeman. E neste livro ele traz uma importante abordagem sobre a eclesiologia batista. A razão da importância deste livro se dá exatamente no fato em que nós estamos vivendo dias de grande diversidade de igrejas e de doutrinas denominadas como evangélicas. Então faz-se necessário definir muito bem o que nós cremos e o porquê nós cremos. É um livro extraordinário que todo cristão sério deveria ler. Pelo menos os que realmente se preocupam em ter um forte fundamento da sua fé e também a necessidade de definir com clareza as bases da sua doutrina. Então eu vi este livro e levei essa discussão para a nossa equipe de professores, de coordenadores da escola bíblica e após um longo período concluímos que nós poderíamos pensar juntos nesse ano e no próximo sobre essa grande instituição que é a igreja, analisando importantes fatores da sua formação, desde o livro de Atos, passando por sua extraordinária história e chegando aos desafios dos nossos dias, em especial aqui em terras brasileiras. Então nós queremos trazer este assunto para toda a igreja, de uma forma bem dinâmica, de uma forma proveitosa, de uma forma que sirva para a defesa da nossa fé e da família cristã da qual todos nós fazemos parte. Ora, como corpo de Cristo, a igreja é o organismo vivo, é o organismo poderoso que tem a responsabilidade de gerir o reino de Deus na terra. E dessa forma, ela é transcendente, ela é universal, ela é poderosa, ela é o templo do Espírito Santo de Deus. Essa é a definição espiritual da igreja. Mas a igreja também é definida como organização, e como organização, ela é uma instituição sem precedentes, que tem responsabilidades legais, que tem registros, que se organiza para poder atuar dentro de uma sociedade a partir de todas as exigências legais e institucionais que são impostas à igreja. No entanto, os desafios contemporâneos e todas as exigências impostas sobre as igrejas em nossos dias nos desafiam também a refletir o tempo todo sobre a sua organização, sobre o seu governo. Qual é, de fato, a importância de uma igreja na vida de um cristão? Mais uma vez eu repito aqui o que o pastor Jonas Madureira diz no prefácio deste livro. Ele diz que nós vivemos em uma era profundamente marcada por um espírito anti-institucional e alérgico a qualquer tipo de autoridade. A ideia de estruturas estabelecidas e de uma liderança formal é frequentemente rejeitada tanto na esfera pública quanto na esfera dos domésticos da fé.
Certamente você já encontrou pessoas por aí dizendo que não precisamos da igreja, ou mesmo que a igreja de hoje está tão distante dos primórdios que se tornou desnecessária. Como responder a esse tipo de argumento ou de inquirição? Como convencer os cristãos que se decepcionaram com igrejas, com lideranças? Como convencê-los a mudarem de ideia em relação à importância da igreja nas suas vidas, fazendo-os retornarem à comunhão dos santos? É sobre isso que nós iremos estudar durante os próximos meses. Nós vamos abordar a questão do Zeitgeist. O que é isso? É uma palavra estranha, não é? Que palavra é essa? Essa é uma palavra alemã que significa espírito do tempo ou espírito da época. É um conceito usado com muita frequência na filosofia, na sociologia e até mesmo no marketing. A palavra é usada para descrever o clima intelectual, o clima cultural, ético e político predominante em uma determinada época ou período histórico. Ele reflete as ideias, reflete os valores, as atitudes que modelam e influenciam a sociedade em um determinado período histórico. Por exemplo, no Iluminismo, o Zeitgeist era marcado por um foco na razão, na ciência, no progresso. Lá nos anos 60, incluía os movimentos de direitos civis, a contracultura, o questionamento de normas sociais, enfim, cada época uma fase diferente. Essas tendências vão se adaptando aí às mudanças sociais. Então, qual seria o Zeitgeist, o espírito de época dos nossos dias? A resposta a essa pergunta abarca uma confluência de tendências, valores e desafios globais que estão diante de nós. 1. A tecnologia e a conectividade digital. 2. A sustentabilidade e a crise climática. 3. A diversidade e a inclusão social. 4. A polarização e crises políticas. 5. Saúde e bem-estar. 6. A busca por significado e espiritualidade. 7. A cultura do imediatismo. 8. A busca pelos direitos de valorização do indivíduo. Novamente, Jonas Madureira diz: o nosso espírito de época é profundamente marcado pelo individualismo, um ritmo que valoriza a autonomia acima de qualquer formato de compromisso institucional. As instituições, vistas como burocráticas e opressoras, são constantemente desafiadas e desacreditadas. Inclusive, essa mentalidade compromete a vida da igreja, gerando desconfiança em relação à autoridade pastoral e à estrutura eclesiástica. Muitos cristãos hoje em dia olham para a igreja apenas como um complemento da sua experiência de vida, mas sem a necessidade de estabelecer com ela um vínculo de compromisso. Compromisso de submissão às suas autoridades espirituais, à sua liderança, compromisso com a doutrina, compromisso com os aspectos confessionais, ou mesmo compromisso com a missão e com os projetos da igreja. Assim sendo, nós temos muitas perguntas para as quais pretendemos arriscar algumas respostas durante os próximos meses em que nós estaremos abordando esses assuntos. Quais são algumas dessas perguntas? Muito bem. Qual é exatamente a identidade da igreja? Ela, de fato, é uma criação divina ou ela é apenas uma criação humana? Qual a necessidade da igreja na vida dos cristãos? Realmente, nós precisamos de uma igreja local nos nossos dias? Seria a igreja uma criação humana e, portanto, sujeita ao Zeitgeist, ao espírito da época? Ela é sujeita às mudanças culturais? Ou seja, a igreja precisa se atualizar? E se ela precisa, exatamente em que ela precisa? Outra pergunta é: qual é de fato a importância de uma ligação estreita entre o cristão e a igreja? Estaria de fato o cristão sujeito à igreja do ponto de vista espiritual, devendo-lhe satisfação da sua vida, das suas atitudes e devendo também a ela a sua submissão? A igreja, de fato, possui autoridade espiritual sobre as nossas vidas? Outra pergunta:
que é outra questão de fundamental importância, é qual a necessidade da disciplina exercida através da igreja? A igreja tem, de fato, autoridade para exercer um padrão espiritual de disciplina sobre os seus membros? Qual o efeito espiritual dessa prática? A correção exercida pela igreja sobre a vida do membro, ela possui de fato uma fundamentação bíblica? Outra pergunta é: o que são as diferentes denominações? Por que nós temos tantas denominações diferentes? Por que de fato nós somos uma igreja batista? Qual é a nossa identidade como batista? No que exatamente os batistas creem? Seria uma presunção querer ter um tipo de crença correta? Existe, de fato, uma crença correta? Existe isso? Por que a igreja não pode apenas ser informal, sem identidade denominacional, e sem ter que se misturar com tantas outras, independente da fé que eles professam ou da doutrina que creem? A igreja em nossos dias realmente necessita de uma identidade denominacional? Como cristãos, será que nós não podemos retirar o que achamos ser o melhor de cada denominação e assim formar a nossa própria denominação interna, mesmo que ela seja, sei lá, uma coxa de retalhos? Como o espírito da nossa época está influenciando os cristãos, principalmente os jovens, e ajudando e fazendo com que eles se descolem da igreja, se desgrudem, se desconectem da igreja e não preservem a fidelidade denominacional. O que isso de fato vai gerar nas suas vidas em um futuro não tão distante, influenciando sua cosmovisão cristã, influenciando suas convicções doutrinárias e, consecutivamente, também a sua fé? Pois bem, são muitas perguntas. E para responder a estas e tantas outras perguntas que certamente vão surgir aí na mente de vocês, ou estão surgindo agora, ou irão surgir mais tarde, nós iremos fazer uma abordagem deste tema sobre a igreja, desde Atos até os dias atuais, o movimento da igreja. No primeiro momento, nós vamos falar sobre a formação da igreja e os seus primórdios registrados no Novo Testamento. Durante esse período, os nossos temas serão os primórdios da igreja na sua formação e instituição no Novo Testamento. Vamos falar sobre a igreja em Jerusalém, a igreja de Antioquia, as igrejas formadas por Paulo, as igrejas do Apocalipse, verificar ali nas linhas sagradas as suas características, as suas dificuldades, os desafios que elas enfrentaram, os pecados a serem vencidos. Vamos falar também sobre os efeitos da perseguição sobre as igrejas ao longo da história, não só da igreja primitiva, mas de tantos outros episódios de perseguição que aconteceram ao longo da história. Vamos falar da relação entre a igreja e o Estado. Um período em que a igreja se associou ao Império Romano e quais as consequências disso. Falaremos também sobre a influência da igreja imperial pós-queda, quando o Império Romano caiu, de que maneira a igreja se manteve e formou ali o seu próprio império. Falaremos sobre a Idade Média e o predomínio da Igreja Católica durante este período. Vamos falar sobre o período da Reforma, as suas consequências, os seus desafios, desdobramentos, todas as mudanças que aconteceram a partir daquele episódio da Reforma e qual a importância disso para nós hoje. Falaremos sobre as primeiras denominações, falaremos sobre a origem dos batistas e também de outras denominações históricas e pentecostais. Vamos falar sobre os batistas no Brasil. Vamos falar sobre a igreja na atualidade. Esses são temas que nós iremos abordar no primeiro momento, provavelmente durante este ano de 2025. No segundo momento, nós vamos falar sobre uma abordagem mais analítica do desafio de ser igreja nos nossos dias. E nós iremos usar o livro
do Mark Dever e do Jonathan Leeman, que é este livro Fundamentos dos Batistas, destacando a importância do governo eclesiástico, da administração congregacional. Vamos trabalhar o tema da disciplina bíblica, a administração das ordenanças bíblicas, o porquê nós tomamos a ceia, o porquê nós fazemos esse formato de batismo que nós comumente utilizamos aqui. Enfim, qual a importância desses temas? Quando falamos sobre disciplina, vamos destacar a importância, o papel da disciplina sobre a vida dos cristãos. Nós vamos dar também especial atenção ao grande desafio de recuperar a política eclesiástica, tendo como base a autoridade de Cristo sobre a igreja, liderando-a de acordo com o que ele ensinou e revelou claramente no Novo Testamento. Quando esses fatos são distorcidos, esses princípios são distorcidos, nós estamos de fato rejeitando a liderança de Cristo sobre a sua igreja, porque ele é a pedra fundamental. Muito bem, queridos, eu estou muito empolgado com este tema. Realmente eu acredito que nós precisamos tocar neste assunto para fortalecer a nossa visão sobre a igreja, para entender por que exatamente nós somos a igreja que somos e aproveitar ao máximo todo o potencial que Deus colocou sobre ela através da pessoa de Cristo Jesus. Nós não estaremos aqui exaltando a igreja. Você sabe disso. Se nós exaltarmos a igreja, isso seria idolatria. Nós estaremos dando ênfase, sim, a Cristo Jesus, que é o Senhor da igreja. Iremos destacar a igreja como ferramenta da ação de Deus por meio de Jesus neste mundo tão perdido, neste mundo tão carente da graça do Senhor. Por isso eu quero desafiar você a dar o melhor de si, a ter o melhor aproveitamento que talvez você nunca tenha tido em toda a sua experiência cristã. E para isso eu quero deixar aqui algumas dicas importantes que você pode usar no decorrer de todo esse ano. Primeiro, não perca nenhuma das aulas que serão dadas. Essas aulas estarão totalmente conectadas umas às outras. Se você perder 2, 3 aulas, vai ser difícil para você engatar depois. Então eu desafio você a não perder nenhuma das aulas. O fato de serem aulas gravadas e permanecerem lá no nosso canal do YouTube vai facilitar bastante para que ninguém perca todo o conteúdo e isso gere crescimento e maturidade espiritual em cada um de nós. Segundo, participe também de uma forma interativa das aulas, ou presencial, ou mantendo contato com os professores, líderes e facilitadores lá no canal do YouTube do MEC, mas não fique só como um assistente. Hoje, cada um de nós é tentado a preservar a nossa própria individualidade, que pode ser perigosa, pode ser nociva. Nós estamos cada vez mais nos acostumando ao nosso espaço, nossos horários, nosso ambiente, enfim, nosso mundo. Mas precisamos nos defrontar com outras pessoas. Nós precisamos encontrar com gente que tem outra visão. Nós precisamos discutir, nós precisamos dos embates, dos confrontos, das conversas, do ensino, das divergências de ideia, de pessoas que caminharam à nossa frente. Tudo isso para aprimorar a nossa visão sobre este assunto bíblico de tamanha relevância para a nossa vida. E terceiro, não estude apenas no domingo. Não seja um cristão domingueiro, como nós dizíamos no passado. Não seja meramente um assistente das aulas, uma pessoa que, de uma forma totalmente passiva, está ali só olhando para aquilo, porque se você não discute, se você não trabalha o texto dentro do seu coração, se você não confronta com suas ideias pessoais, você terá pouquíssimo aproveitamento. E eu quero desafiar você a dar um passo além. Participe, leia mais, busque outros materiais, interaja com professores, com líderes que estarão mergulhando a fundo neste tema tão importante que é o movimento da igreja, de Atos até os nossos dias, para que o crescimento de todos nós seja notório, para que todos nós que participarmos disso possamos dar um passo a mais à nossa vida cristã e seja um ano de muitas revelações da parte de Deus, de impacto sobre as nossas vidas, de mudança rumo à maturidade espiritual. E por último, estude pela razão certa. A razão certa é a glória de Cristo em nós.
Não estude para que você detenha conhecimento e possa mostrar para outros que você conhece de cor e salteado toda a trajetória da igreja e que, portanto, você será exaltado. Não, sob qualquer hipótese. Nós aprendemos sobre as Escrituras para exaltar a Cristo em nós. Então, cresça no seu conhecimento de Cristo, permita que a glória de Cristo cresça dentro de você e você também deve crescer no espírito de oração, porque sem a oração, sem que Deus ilumine o nosso pensamento, nós não seremos jamais capazes de gerir todo esse conhecimento que Deus nos deu. Então eu espero que sejam realmente dias muito felizes, de um avanço espiritual, de crescimento espiritual, que você abrace a escola bíblica como um dos 4 pilares fundamentais que nós temos ensinado tanto em nossa igreja, que você possa crescer, portanto, na graça, no conhecimento do Senhor. Lembre-se, esses 4 pilares são o culto a Deus, todos nós precisamos do culto ao Senhor, o ensino bíblico, que é a escola bíblica dominical, este momento de crescimento na escola, a comunhão que nós temos uns com os outros e fazemos isso através dos pequenos grupos, destes pequenos grupos de pastoreio mútuo e também, por último, o serviço a Deus que nós exercemos participando de algum dos ministérios da igreja, dando a nossa contribuição, participando com os nossos dons e talentos e ajudando a fazer crescer o reino de Deus. Que o nosso Deus os abençoe, que você abrace esse projeto, a Igreja em Movimento, de Atos dos Apóstolos até os dias de hoje. O que é que Deus construiu durante todo esse período? Vamos olhar para a história, vamos extrair dela os ensinamentos que nos servirão como base, como lastro para os desafios que temos em ser igreja nos nossos dias. Eu tenho certeza que o estudo deste tema será uma grande revolução espiritual na sua vida. Que Deus lhe abençoe e até a nossa próxima aula.